Olá, o programa Nossa Saúde começa agora e hoje nós vamos falar sobre o Cefid, o Centro de Ciências da Saúde e do Esporte. Esse centro pertence ao DESC e desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas da saúde e esporte. Mais de 300 projetos gratuitos são oferecidos à comunidade. Você vai conhecer alguns deles e saber de que forma essas iniciativas estão ajudando a recuperar a saúde de muita gente. E a nossa entrevistada de hoje é a Suzana Matheus Pereira, diretora de extensão do Cefid. Suzana, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Rafaela. Queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui e falar um pouquinho do nosso centro, do Cefid, que oferece tantas oportunidades, tanto para estudantes de pesquisa, estudantes de graduação e para pacientes, pessoas que tenham necessidade de melhorar a sua saúde. Exatamente. Para começar, eu gostaria que você explicasse para a gente, para o nosso público em casa, como exatamente funciona o Cefid e o que é esse centro. O Cefid é um centro que surgiu há mais de 40 anos, na comunidade Coqueiros, especificamente, com um curso normal de educação física, de ensino médio. E a partir daí surgiu a necessidade de formar profissionais de educação física, visando atender o ensino escolar, do ensino básico. E a partir daí, então, foi criado o curso de educação física em 1973 e desde então o Cefid vem crescendo muito. Na época nós éramos um centro muito pequeno, só com curso de licenciatura em Educação Física, mas depois então houve o surgimento do curso de bacharelado de Educação Física, que é um curso voltado para a área da saúde especificamente, onde o profissional de Educação Física tem a oportunidade de melhorar a aptidão física e saúde das pessoas, da população em geral. E depois então com o surgimento em 1994, do curso de fisioterapia, o que mudou muito o nosso centro, a presença dos fisioterapeutas dentro do nosso centro fez com que a gente tivesse que fazer algumas mudanças, em termos de conceito, de existência do centro, mas principalmente com o surgimento da clínica de fisioterapia, que na área da extensão é o que mais vamos dizer que é o nosso projeto Menina dos Olhos. Sim. Do Cefid, o que nos demanda muita atenção devido a enormidade de projetos. Sim. De pessoas que frequentam a nossa clínica todos os dias. Exatamente sobre isso eu queria falar. Hoje vocês têm a clínica Escola de Fisioterapia, que inclusive é um dos centros de referência em Santa Catarina. E eu queria saber de você que tipos de tratamentos são oferecidos lá para as pessoas. Então, a nossa clínica oferece uma série de tratamentos e esses tratamentos são delimitados em função das disciplinas. Como a clínica é uma clínica escola, e visa a formação de fisioterapeutas, as disciplinas, então, emitem um perfil que os alunos vão precisar atender para poder adquirir esse conhecimento que eles precisam na sua formação. Então, dentro disso, a gente tem tratamentos na área cardiorrespiratória, especificamente respiratória, urológicas, oncológicas, ortopédicas, enfim. É um leque de atendimentos, e de possibilidades de tratamento que não só da fisioterapia tradicional, mas também com alguns métodos não tão tradicionais. Nós temos uma escola de postura que funciona dentro da clínica, que visa melhorar a postura e a funcionalidade da estrutura do corpo. Nós temos projetos que trabalham com incontinência urinária, pessoas que têm um problema de incontinência urinária, então podem frequentar esse projeto e essa disciplina, que também tem vários projetos, que trabalha com pesquisa, com ensino, com extensão. E esses pacientes, então, fazem uma série de tratamentos com esse objetivo. Nós temos também projetos voltados para a área oncológica, onde a gente trabalha com mulheres que sofreram cirurgia por causa do câncer, então tanto de mama quanto uterino, e que elas fazem então uma série, junto com profissionais de educação física e fisioterapeutas, fazem um trabalho multidisciplinar para atender essas pessoas. Trabalhos de respiração, pessoas que têm deficiência crônica de respiração, então que também
participam de projetos de pesquisa, ensino, extensão, e que desde crianças até pessoas idosas que tenham esse tipo de problema são atendidos na nossa clínica. Ou seja, é a fisioterapia ajudando aí a vencer várias doenças, né? Exatamente, esse é o papel do fisioterapeuta, né? Reabilitar. Então, reabilitar quer dizer trazer a pessoa para uma nova qualidade de vida, seja pelo problema que tenha lhe causado essa dificuldade de saúde. E Suzana, nossa repórter, a Michele Todescato, ela foi até a Clínica Escola de Fisioterapia, que funciona lá no bairro Coqueiros, na capital, e ela mostra para a gente agora, então, como é que a clínica funciona, que tipo de atendimento é feito por lá. Dá só uma olhada. Por aqui passam cerca de 650 pessoas por dia, entre pacientes, acompanhantes, alunos e professores. Os atendimentos são realizados por estudantes de fisioterapia, da graduação e pós-graduação, sempre com a supervisão do professor. Desde a sexta fase a gente tem então esse contato com os pacientes, a gente trabalha com um auxílio dos professores, né? Então todo o estágio que a gente tem aqui dentro é supervisionado, isso dá maior segurança para a gente para aprender as técnicas e conseguir aplicar isso com os pacientes. Então a clínica, para mim e para todos os outros alunos, eu acredito que é primordial na nossa formação. Os encaminhamentos para a Clínica Escola são feitos pela Rede Municipal de Saúde de Florianópolis e também através dos projetos de extensão. Todos os serviços são gratuitos e abrangem as mais diversas áreas da fisioterapia. A gente tem 3 atividades acontecendo aqui na Clínica Escola, né? Essas 3 atividades são divididas entre aulas, né? Então as atividades de ensino, onde os alunos atendem com supervisão dos professores. A gente tem também os projetos de extensão e os projetos de pesquisa. Cada uma dessas atividades, ela tem tipos de encaminhamentos diferentes e elas abrangem diferentes áreas, né? Diferentes especialidades da fisioterapia, sendo que nas atividades de ensino a gente tem uma abrangência um pouco maior dessas especialidades. Nos projetos de extensão a gente tem um pouco menos de áreas sendo abordadas, né? E nos projetos de pesquisa são um pouco mais específicos, é um público, um tipo de paciente mais pré-determinado que pode ser atendido durante essas atividades, né? De um espaço a outro, percebemos o tamanho da Clínica Escola e fica fácil entender por que ela é considerada um dos centros de referência em fisioterapia de Santa Catarina. No andar superior, acontecia uma atividade para pessoas com doença de Parkinson. O BPARC, Iniciativa Brasileira de Reabilitação na Doença de Parkinson, era um projeto da clínica. Cresceu tanto que ganhou espaço próprio e tem ajudado centenas de pessoas que convivem com a doença. Pessoas como a dona Esmeraldina, de 76 anos, que encontrou na atividade uma forma mais leve de encarar a doença. Isso aqui é uma coisa animada, a gente é amigo, todo mundo é amigo um do outro e aí tudo dá certo. É um serviço que é referência no estado, né, para atendimento com pessoas com Parkinson, tanto pela parte da fisioterapia quanto pela parte da dança, ambos com evidência científica para a melhora deles, e é um orgulho muito grande, né? A gente vê que o projeto está crescendo cada vez mais, toda semana a gente tem pessoas novas interessadas em fazer, lembrando que o acesso é gratuito, é um programa de extensão público, né, para todas as pessoas que tiverem interesse, é só vir nos procurar, que vão se divertir bastante aqui e enfrentar a doença de uma forma mais leve e para frente. Suzana, a gente viu aí na reportagem então da Michele, né, que foi até o centro. Ela mostra então como é que funciona lá e deu para ter uma ideia da importância que tem essa escola de fisioterapia, esse centro, e que tem ajudado na recuperação da saúde de muita gente. Ela terminou ali falando sobre esse projeto para pessoas que têm a doença de Parkinson, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, de que forma que ele tem ajudado as pessoas a vencer essa doença, ou pelo menos amenizar. Então, a doença de Parkinson, ela é uma doença que ela é progressiva, né? Ela é uma doença devastadora na vida de uma pessoa. Ela mexe muito com questões de equilíbrio, questões de comportamento, questões motoras, né? Em que a pessoa vai tendo uma perda, né, da sua relação com o mundo e no seu movimento de uma maneira geral. Essa doença ela tem sido tratada de diversas formas, né? Mas o que mais oferece resultados é quando a gente tem a oportunidade de oferecer atividades multiprofissionais, né? Multidisciplinares para o seu tratamento. Então nós temos esse projeto
que é um projeto que envolve professores de educação física e fisioterapeutas, também psicólogos, uma série de profissionais, né, que atuam dando suporte a essas pessoas, mas em que a base do trabalho é o movimento. Então, estimular as pessoas a que se movimentem, né, que se movimentem bem, de uma forma controlada, de uma forma acompanhada, para que elas possam, então, se movimentar cada vez melhor. E que possam retardar, no caso, né, a evolução dessa doença. A cura não existe, não é, para o Parkinson, infelizmente, mas essas pessoas elas têm a possibilidade de controlar. Então, muitas das pessoas que estão nesse projeto, não digo muitas, mas algumas delas, estão há muito tempo lá. Né? Por quê? Porque elas estão conseguindo controlar, vamos dizer, de alguma forma essa doença, através das atividades que a gente desenvolve lá. De uma forma geral, como é que elas chegam lá? Se poderia dar um exemplo só para a gente entender, como é que elas chegam lá e depois de tantos meses de tratamento, qual é o resultado? Isso. Nós temos uma relação muito grande, né? No circuito de saúde da cidade de Florianópolis, nós temos um contato muito grande com a Prefeitura de Florianópolis, inclusive nós temos vários convênios com a Prefeitura, nós temos um programa de residência multiprofissional em vínculo com a Prefeitura também, alguns dos residentes fazem estágios lá na clínica e têm oportunidade de vivenciar as nossas atividades lá do centro, também os profissionais de educação física, mas eles vêm dessa demanda, né, da Prefeitura e de outras clínicas, até clínicas particulares, o rol, né, do network dos médicos da cidade sabem que a gente desenvolve esse programa lá. Isso é referência, né, então? Exatamente. E essas iniciativas, assim como essa que nós estamos tendo agora, também auxiliam para que as pessoas tenham essa referência na nossa clínica e nos nossos projetos do Cefid. Então, esse projeto que ajuda as pessoas com doença de Parkinson é apenas um entre os mais de 90 que são oferecidos só na clínica e escola. Dá para ter uma ideia, assim, de a maioria das pessoas que procura a clínica de fisioterapia, elas procuram por quê? Que tipo de problema elas têm? É muito variado? Tipo assim, a maioria tem esse problema X? Imagina que é uma clínica escola. Né? Nós estamos lá formando fisioterapeutas que vão ter uma base generalista para poder atuar em qualquer área da saúde dentro da sua profissão. Então, claro, nosso leque, né, de possibilidades de atendimento é muito grande. Né? Cada disciplina tem uma característica, né, ou busca atingir uma determinada faixa da população e determinados tipos de problema que eles são característicos. Então, nós temos projetos, por exemplo, com pessoas amputadas, específico para pessoas que sofreram amputações por acidente de trânsito, por problemas de doença, etc., que procuram o nosso centro para buscar uma reabilitação. Né? Inclusive, dando continuidade a esse tratamento feito pela clínica de fisioterapia, nós temos projetos de natação e outros esportes para que a pessoa possa também continuar fazendo, se desenvolvendo, vamos dizer assim, né, na parte do movimento, depois de ter sofrido esse trauma. Nós temos projetos para atletas, né? Um projeto de fisioterapia esportiva, que também um projeto muito legal que nós temos lá, que a gente atende atletas de diversas modalidades diferentes. Né? Esse projeto funciona à noite, né? Então a clínica funciona de manhã, de tarde e de noite, né? A gente busca atender deixá-la em funcionamento a maior parte do tempo. Então, nós temos de atletas, já tivemos campeões mundiais lá, de vôlei, isso e aquilo, e a gente faz o tratamento deles até que eles tenham alta. Nós temos outros pacientes que não têm essa felicidade, né, são por problemas crônicos, então que ficam na clínica muito tempo, são pacientes recorrentes, né? Nossa ideia é sempre poder dar possibilidade para o maior número de pessoas, mas algumas não, infelizmente, estão sempre lá conosco, que a gente está dando esse acompanhamento para elas, e elas só estão conseguindo se manter vivas por causa disso. Então, tem, por exemplo, o projeto de DPOC, de doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse projeto atende tanto crianças que têm problemas de respiração, fibrose cística e outros problemas mais graves, como temos também jovens e adultos e idosos com esse tipo de problema que são atendidos lá na clínica.
Não é à toa que a Clínica Escola ela é referência em Santa Catarina. Suzana, a gente vai fazer agora uma pausa e na sequência a gente continua a falar sobre o Cefid, o Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, e você vai conhecer também alguns projetos voltados para a terceira idade, projetos bem importantes e que têm ajudado muito esse público. Até já! Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje entrevista a Suzana Matheus Pereira, diretora de extensão do Cefid. Suzana, você estava me contando, né, que o Cefid oferece mais de 300 projetos, todos eles gratuitos à comunidade. Entre esses projetos, um dos mais importantes, são todos importantes, obviamente, mas um que chama bastante atenção são os projetos voltados para a terceira idade. O que vocês oferecem para esse público? Vou ter a oportunidade, então, na alegria de poder falar do JET, né, que é a nossa menina dos olhos, vamos dizer assim, em termos de extensão, porque o JET é o maior projeto de extensão da UDESC. Né? A UDESC, o Cefid faz parte da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, que é uma universidade dos catarinenses para os catarinenses. Né? Então, a UDESC está espalhada por toda a Santa Catarina, tem muitos projetos de extensão, mas o maior deles é o JET, que atinge mais de 400 pessoas, né? Idosos, tanto do bairro de Coqueiros, como é o bairro onde a gente está inserido, quanto da cidade toda de Florianópolis. Tem gente que vem de longe para desenvolver as atividades lá no centro. Esse projeto existe há mais de 30 anos, já vai fazer 40 anos, né, que existe esse projeto, já iniciou com um professor, agora já tem um outro professor coordenador, que também já está se aposentando, a professora Giovana Mazo, né, mais uns anos ela está se aposentando, vai ter que passar para uma terceira pessoa, porque a comunidade exige que a gente tenha esse projeto lá e dê continuidade. Então, o que esse projeto faz? Né? Esse projeto ele tem várias ações, né, várias frentes de atuação, em que os idosos procuram ter uma vida social, então eles têm uma relação social entre si, isso é muito importante para a qualidade de vida, para a manutenção da saúde, e até outros tipos de atividades, como caminhada, natação, hidroginástica, canto, computação, yoga, musculação e assim por diante. Então, são muitas oportunidades que os idosos têm, eles estão sempre frequentando o nosso centro, a gente tem muito envolvimento com eles, né? Porque é muita gente frequentando o centro o dia inteiro. Esses dias eu parei para fazer uma conta e são quase 2.000 pessoas frequentando aquele centro por dia. Entre alunos, né? Nós temos cerca de 1.200 alunos, entre alunos de graduação e pós-graduação, e juntando mais a pessoal da comunidade que frequenta o centro para a clínica de fisioterapia, para o JET e para os outros projetos, são quase 2.000 pessoas circulando por aquele centro todo dia. Você estava comentando comigo também que, inclusive, esse projeto, né, voltado à terceira idade tem mudado bastante a dinâmica do bairro, né? Exatamente. Como é muita gente, são muitas ações, é um projeto bastante grande, ele envolve ensino e pesquisa também, pesquisa de ponta na área com os idosos. Ele existe há muitos anos, ele está inserido dentro da comunidade de Coqueiros e isso fez com que a comunidade começasse a se modificar também. Se for parar para pensar, a comunidade de Coqueiros é composta de muita gente da terceira idade e muitas dessas pessoas frequentam o JET. Me conta dos resultados, né? Vocês veem muitos casos, de repente, de idosos que chegam lá, de repente, quietinhos, tristes, até deprimidos, e saem de lá, pessoas renovadas, mudam esse comportamento, começam a ter mais empolgação, mais animação pela vida. Como é que você percebe isso? Exatamente isso que você falou, Rafael, falasse muito bem. As pessoas chegam, né, com uma determinada postura, né, meio um pouco, às vezes receosa, né, porque elas estão isoladas. O idoso tem, acho que em função da questão da evolução da vida, acaba se isolando, vai perdendo contato com as outras pessoas. Isso vai deprimindo, às vezes vai tirando essa pessoa do contato social, da vida, da qualidade de vida que ela pode ter. E o JET coloca as pessoas nessa, vamos dizer assim, uma catapulta para levar para uma melhora de qualidade de vida delas. Então, isso realmente, os idosos que participam do JET
são pessoas que têm uma outra postura, são idosos normalmente alegres, muito ativos, sempre conversando muito com todo mundo, né? Eles têm uma outra postura, um outro jeito de ser. Que maravilha. Agora, saindo um pouquinho desse projeto voltado à terceira idade, que outras ações, que outras iniciativas que você citaria oferecidas aí pelo Cefid, né, gratuitamente à população, que você acha importante? Nossa, é bastante coisa, né? Esses 300, né? Esses 300 projetos envolvem ensino, pesquisa e extensão. Só de extensão, trabalhos assim voltados para a comunidade. O que é extensão, né? Extensão é a universidade abrindo as suas portas para a comunidade, né? Então, fazendo com que os seus alunos possam ter uma formação e usar os conhecimentos teóricos que eles aprendem em sala de aula na prática. Né? Isso faz um bem enorme para a formação dos nossos alunos, mas fazendo com que eles tenham uma qualificação diferenciada, né? Mas também faz com que a gente possa ter essa prática com as pessoas da comunidade. Então, isso também transforma a comunidade ao nosso redor. Como o centro é um centro de saúde e do esporte, essa movimentação dentro da comunidade onde a gente está inserida é muito grande. Não só na comunidade de Coqueiros, como eu já falei antes, né? Mas também em toda a cidade. Então, tem gente que vem de muito longe para ter essas atividades. Projetos que eu gostaria de salientar, né? O núcleo de cardiologia, a gente chama de núcleo de cardiologia, né? Porque ele começou com esse nome, mas é um projeto que nós temos há muitos anos também, ele tem mais de 30 anos. Quem foi o fundador desse projeto é o Dr. Thales de Carvalho, que é um cardiologista, que tem uma premissa muito diferenciada em relação à questão do cardiopata, da pessoa que tem problemas cardíacos. Ele acha que essa pessoa ele pode se recuperar, na maioria dos casos, sem cirurgia e sem medicação. Olha. Como? Com atividade física. Então, esse projeto é um projeto que a gente se orgulha de dizer que atendeu milhares de pessoas, mais de 100 mil pessoas, acredito, nesses anos todos, e que tirou muitas pessoas da fila da cirurgia, através da atividade física. Então, eles trabalham com atividades físicas de alongamento, dança, yoga. Prevenção, né? Exatamente. Mas, basicamente, com atividade aeróbica e atividade de resistência muscular, para melhorar o tônus muscular. E os resultados são belíssimos, belíssimos. A gente fica muito orgulhoso de manhã cedo, quando a gente chega lá, que o projeto começa às 7 horas da manhã, né? E chega na pista e está aquele movimento todo, tá bonito de ver. Exato, gente de muitas idades diferentes, porque infelizmente nós temos pessoas com problemas cardíacos a partir de idades muito novas, né? Mas e essa movimentação toda das pessoas é muito legal da gente ver, é muito estimulante, exatamente. Nós temos outros projetos de extensão que trabalham na área da saúde também, que trabalham, como eu falei, né, com a postura, trabalhos específicos que trabalham com reabilitação pulmonar, com trabalhos de, enfim, diversos envolvimentos, né? Mas os nossos dois maiores projetos são esses, é a clínica, é o JET e o núcleo de cardiologia. E as pessoas que quiserem participar de um projeto desses, como é que faz? Como é que funciona esse procedimento? Pois então, além do encaminhamento feito pelos médicos da rede pública de saúde, da rede particular, eles podem procurar diretamente o nosso centro, né, que fica lá na comunidade de Coqueiros, na Rua Pascoal Simone, 358, ou então pelo telefone 3664-8600. E como é que é a procura? É muito grande, com certeza. Todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Tem lista de espera as pessoas ou não? Tem. A clínica, todos os projetos têm uma lista de espera, né? Essa lista, como da clínica, por exemplo, é uma lista qualificada, né? A gente anota, faz um registro, né, do paciente, das características desse paciente, e busca enquadrá-lo em uma das disciplinas, em um dos projetos, né? Se ele não tem um enquadramento imediato,
então ele entra para a fila de espera. Alguns casos, por exemplo, o projeto dos amputados ou outros projetos específicos, como oncológico e tal, eles têm uma prioridades, né? Alguns dessas disciplinas têm prioridades. Por exemplo, um paciente recém-operado, pós-cirúrgico recente, é muito importante para o nosso aluno poder ter contato com esse paciente. Essa experiência, né? Exato, e ter essa experiência dessa reabilitação imediata. Então, esse paciente ele já entra direto na nossa... passa à frente, sim, né? Claro, porque é prioridade. Então, essa diferencial, por ser uma clínica escola, às vezes as pessoas ficam, não, mas eu estou na fila há muito tempo. Mas é que tem as prioridades e o enquadramento dentro da necessidade do preenchimento das vagas específicas de cada disciplina. Suzana, a gente vê então que cada vez mais pessoas estão procurando pelos atendimentos do Cefid, ou seja, o projeto crescendo aí. Agora, para atender essa demanda toda, parece que vocês têm um novo projeto em vista, um novo Cefid. Conta para a gente que pé que está isso. Então, fico muito contente de ter me perguntado isso, porque é uma coisa que me emociona, né? Eu estou há muitos anos no Cefid, trabalhando lá, já estou há 27 anos lá, e vi o Cefid crescer. E hoje em dia a gente tem muitas ideias, a gente quer aumentar os atendimentos, a gente quer oferecer novos cursos, né? Fazer mais pesquisa, e nós não temos espaço, né? O centro está muito apertado, é como quando está um sapato de uma criança quando ela cresce e não cabe mais dentro daquele sapato. E é assim que eu vejo o Cefid hoje, a gente quer crescer e se desenvolver, oferecer mais oportunidades, e a gente não consegue porque não tem espaço, né? Uma briga muito grande nossa. Então nós estamos aí com um projeto de nos mudarmos para um lugar próximo, né? Para manter a proximidade ao bairro, a comunidade nos exigiu isso, né? Dentro dessa necessidade, que já faz alguns anos que a gente sente essa necessidade. A comunidade se manifestou e faz questão que a gente fique no bairro, próximos dali. Então nós conseguimos, através de uma conversa com o diretor e a comunidade do Colégio Deise Verne Salles, que é um colégio que foi... O prédio, né, foi embargado, porque estava com problemas de deteriorização, foi embargado e o terreno está vazio, né? Então nós fizemos um acordo orientado pelo Ministério Público, né, todo oficial, de que nós construiremos, então a UDESC vai construir a nova escola do Deise Verne Salles e eles vão ceder o restante do terreno para que a gente possa construir o novo Cefid, né? Esse terreno então tem mais do que o dobro do espaço que nós ocupamos atualmente, e lá nós vamos poder então oferecer inclusive novos cursos. A nossa ideia é ampliar, ainda não sabemos exatamente quais os cursos, tem muitas ideias, né, sobre que outros cursos nós vamos oferecer de graduação, mas sem dúvida nós vamos ter oportunidade de ampliar os nossos serviços. Que maravilha. Suzana, muito obrigada pela sua entrevista. A gente vai ficar aqui então na torcida, né, para que esse projeto saia efetivamente do papel o mais breve possível, para que cada vez mais pessoas possam ser atendidas por esse belo trabalho que vocês fazem lá. Parabéns e ainda mais sucesso nessa jornada que a gente sabe que não é fácil, né? Uma jornada pela saúde. É verdade. Muito obrigada. Obrigada eu. Gratidão pela essa oportunidade. Eu espero que as pessoas aproveitem esse nosso centro. Com certeza. O programa Nossa Saúde de hoje vai ficando por aqui. A você, muito obrigada pela participação, pela audiência. E se você tiver alguma sugestão de algum tema interessante aí na área da saúde, por favor, mande um e-mail para a gente no endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada. Até a próxima.